Aqui já foi, né? Boa noite, meus irmãos. Bom estar junto com vocês, muito prazer. Meu nome é Márcio, eu moro em Agudos. Agudos é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Fica do lado de Bauru. Tá? Aos 15 anos de idade eu fui parar nas drogas, fui convidado para tocar numa banda. Os membros dessa banda usavam drogas, aí foi assim que eu conheci esse submundo. Fiquei mais ou menos uns 3 anos, eu acho, vivendo nessa vida louca, né? Como nós dizíamos. E eu fumava um maço de cigarro por dia, bebida, mulherada, pecado, drogas, escuridão, trevas, e essa vida mundana que a gente sabe muito bem como que é. Para piorar a minha situação, eu era ateu, até que o meu professor de história me evangelizou dentro da sala de aula. Ele só disse que Deus podia mudar minha vida, só isso. Essa semente entrou dentro do meu coração e começou a gerar fé onde não existia. Eu fui lá na casa desse meu professor, ele disse que Deus tinha um propósito, ele disse que Jesus tinha morrido pelos meus pecados, ressuscitado e um dia ia voltar. E ele disse que eu tinha que nascer de novo através do arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo. Então essa palavra quebrantou meu coração, eu me arrependi. Fui batizado dia 23 de maio de 2004, minha vida mudou completamente. Eu me identifico muito com 2 Coríntios 5,17, que diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E tudo se fez novo na minha vida, porque eu me tornei uma nova criatura. Mesmo que eu morasse ainda na mesma casa, na mesma cidade, mas eu comecei a respirar um outro ar, porque eu mudei de reino, saí das trevas, entrei no reino da luz, e comecei a caminhar como discípulo. E com 6 meses de convertido já comecei a fazer discípulos, pregar o evangelho, cuidar de vidas, batizar pessoas. Os discípulos da minha casa multiplicaram, que fizeram outros discípulos e fizeram outros discípulos. A igreja foi crescendo, multiplicando, até que em 2016 nós tivemos o John e o Dani Souza lá em Agudos, para colocar em ordem as coisas restantes, né? Como diz lá em Tito 1,5. E nós recebemos imposição de mãos para a constituição de 3 presbíteros lá, eu e mais 2. Um deles é esse meu pai na fé, que foi meu professor, que proclamou o evangelho para mim, me batizou, me discipulou, agora é companheiro de presbitério, né? E aí estamos, tá? Só para você conhecer um pouquinho da minha história. Amém? Glória a Deus. Então eu preparei aqui alguns versículos para gente meditar juntos nessa noite sobre o tema a igreja que não se detém. Tá? Então, se eu pudesse colocar um tema nessa meditação que eu gostaria de fazer junto com vocês hoje, seria a igreja que não se detém. Tá? Então eu sugiro que você anote, porque quando você escuta você entende, mas quando você anota você aprende. Tá? E eu vou falar um pouco sobre a igreja que não se detém, e só para que você se encontre, eu vou fazer uma introdução e vou falar de 3 características da igreja que não se detém. Tá? Vou fazer uma introdução, e aí eu falo de 3 características da igreja que não se detém. E o que eu quero dizer com a igreja que não se detém? É a igreja que não para. Tá? É a igreja que há resistência. Amém? Então, para introduzir esse assunto, eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Tá? Então, acho que assim, vocês não precisam abrir, porque eu vou ler o texto. Quem estiver anotando, anota para ter a referência bíblica aí, tá? Então, para introduzir o tema aqui da igreja que não se detém, eu quero ler 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, que é muito conhecido de todos nós, que diz o seguinte: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Todos conhecemos, eu creio, essa palavra, né? Muito, muito famosa no meio da igreja. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tá? Mas, gente, olha só.
Uma vez eu estava lendo esse texto e o Senhor me revelou algo sobre esse texto. Por causa do seguinte, existe a palavra lida e existe a palavra dita. Tem gente que sabe encontrar o versículo, mas não sabe encontrar a revelação. Tem gente que sabe a referência bíblica, mas não sabe o que Deus está dizendo sobre ela. Porque tem a palavra lida, mas também tem a palavra dita. Toda palavra lida na Bíblia tem uma palavra dita pela boca do Senhor por trás dessa palavra lida. E o que Deus me disse com essa palavra lida? Quando eu li Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, o que ele me disse? Ele me disse o seguinte, que as coisas que Deus fez na nossa vida no passado, elas nos ajudaram a chegar até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Com o quê? Com as coisas que Ele fez na nossa vida no passado. Então tudo que Deus fez na tua vida no passado, te ajudou a chegar até aqui. Aonde você está agora, nessa condição que você está agora, nesse nível que você está agora. Mas, irmão, as coisas que Deus fez no passado, que te ajudaram a chegar até aqui, elas não são suficientes para te levar daqui em diante. Porque as coisas que Deus fez no passado te ajudaram a chegar até aqui nos ajudou o Senhor. Mas essas coisas do passado, elas não são suficientes para nos levar para o próximo nível. Então essas coisas, experiências, espiritualidade, milagres, revelações, que nós experimentamos no passado, elas nos ajudaram até aqui, a chegar até aqui, mas não são suficientes para nos levar daqui em diante. Por que não? Porque se elas fossem suficientes, para nos levar daqui em diante, nós iríamos repetir o comportamento do passado. E qual é o problema de repetir o comportamento do passado nos dias de hoje? O problema é que a espiritualidade e as experiências espirituais que nós tivemos e provamos no passado, elas não estão à altura dos desafios que vão se levantar no dia de amanhã. Você entende? Então, as experiências e a espiritualidade provada no passado, elas não estão à altura dos leões e dos dragões que se levantarão no dia de amanhã. Então, repetir o comportamento do passado não está à altura dos desafios do dia de amanhã. Porque as coisas que Deus fez no passado, os leões que nós matamos no passado, os ursos, os dragões que vencemos e superamos no passado, eles nos ajudaram a chegar até aqui, mas eles não são suficientes para nos levar daqui em diante. Consigo me explicar? Amém. Eu sei, irmão, que a palavra diz para a gente andar de acordo com o que já alcançamos. Está escrito isso em Filipenses 3,16. Mas as coisas que nós alcançamos se tornam um vinho velho quando eu paro de me esforçar em buscar ao Senhor e me acomodo nas experiências antigas. Aí, essas coisas que nós alcançamos, que nós precisamos andar de acordo, se tornam um vinho velho. Entende? Então, nós precisamos sim andar de acordo com o que já alcançamos, sem perder essas coisas. Mas só que se nós nos acomodarmos nessas coisas que já alcançamos, essas coisas vai se tornar um vinho velho. E aí, o vinho velho ele só serve para o odre velho. E aí nós não vamos conseguir avançar. Nós não vamos conseguir desenvolver, nós não vamos conseguir
avançar daqui para frente, nós vamos estacionar e estagnar nas coisas que Deus fez na nossa vida no passado. E uma igreja que não se detém é uma igreja que não para nas experiências antigas. Então, eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, que eu estava ensaiando com 2 músicos, estava ensaiando alguns cânticos de louvor e eu tive uma experiência sobrenatural. Eu ouvi um coro de anjos cantando comigo. Um coro bonito, era uma voz de muitas águas. E eu fiquei aleluiado com essa experiência. Mas você entende, eu não posso me apoiar nessa experiência que eu tive de anos atrás, porque Deus quer que eu continue tendo experiências como essa daqui para frente. Porque quem conhece o Senhor, ele tem uma característica muito específica, ele prossegue em conhecer o Senhor. Por isso que Oséias 6 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, aquilo que nós conhecemos de Deus nos ajudou até a chegar até aqui, mas nós precisamos prosseguir. É uma igreja que não se detém nas experiências antigas, ela prossegue, ela avança. Amém? Então, dada essa introdução, eu quero colocar aqui uma característica essencial da igreja que não se detém. É uma igreja, primeiro aqui então, ó, é uma igreja que continua lutando pela unidade. Então, a igreja que não se detém, primeira característica, é uma igreja que continua lutando pela unidade. Agora, olha só, gente, eu vou ler 2 versículos aqui e eu gostaria que vocês colocassem no chat a palavra em comum para esses 2 versículos aqui. Então eu vou ler 2 textos e eu gostaria que vocês colocassem aí no chat qual é a palavra que aparece nos 2 versículos que eu vou ler aqui. Tem uma palavra em comum entre esses 2 versículos. Coloca aí no chat quem encontrar. O primeiro versículo é Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Segundo texto é João capítulo 12, versículo 24, que diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem achou a palavra em comum entre esses 2 versículos? Consegue colocar aí no chat? Não? Vamos ver. Só. Muy bien, que bueno. Então, gente, vamos entender o que Deus está dizendo aqui. Olha só. No texto de Gênesis 2,18, ele disse o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Em João 12, 24, diz o seguinte, que o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Então, olha só. No texto de Gênesis 2, Deus não disse o seguinte: não é bom que o homem esteja solteiro. Não foi isso que ele disse. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ele não disse solteiro. Ele disse só. Por quê? Por causa do seguinte: tem muito solteiro que não está só, e tem muito casado que está só. Mudar o estado civil não resolve o problema de estar só. Mudar o estado civil de solteiro para casado não resolve o problema de estar só. Morar com um cônjuge debaixo do mesmo teto não resolve o problema de estar só. O que resolve o problema de estar só, Jesus explicou em João 12, que é o quê? Morrer.
Então o que resolve o problema de estar só não é casar, é morrer. É o que Jesus explicou em João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, vai ficar só. Então o que resolve o problema de estar só não é casar, é morrer. Então, mas espera aí, Márcio, o que é esse morrer? É morrer para o seu orgulho. Morrer para suas exigências. Morrer para os seus caprichos. Morrer para sua justiça própria. Quem não morre para o seu orgulho, para suas exigências, para os seus caprichos, para sua justiça própria, ainda que esteja casado, ainda que viva como igreja em unidade, vai estar só. Porque o que resolve o problema de estar só não é estar em comunhão com os irmãos, não é casar, é morrer. Então, quem morre para o seu orgulho, quem morre para suas exigências, quem morre para os seus caprichos, quem morre para sua justiça própria, resolve o problema de estar só. Agora, não é morrer por morrer, é morrer para dar vida para o relacionamento. Eu morro para dar vida para essa unidade. Entende? Não é morrer por morrer. Então, quando nós vemos uma pessoa que está só, solitária, isolado, não tem amigos, está abandonado, não recebe apoio, normalmente essa é uma pessoa que não quer morrer. Porque o que resolve o problema de estar só é morrer. Então, quando você morre para o seu orgulho, para suas exigências, para os seus caprichos, para a sua justiça própria, você vai dando vida para o seu relacionamento, seja ele qual for. Por quê? Porque muitas vezes você escolhe assumir uma culpa que não é sua. Aí você morre para a sua justiça própria. E aí você dá vida para o relacionamento. Por exemplo, o primeiro Adão disse assim, a culpa é dela. O segundo Adão disse assim, a culpa não é dela, da igreja, a culpa é minha. Então, Jesus escolheu morrer para dar vida para o relacionamento com a igreja. E aí ele não ficou só, ele deu muito fruto. Porque ele era o unigênito do Pai, mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos, porque ele morreu e frutificou. Então, quando eu escolho morrer para os meus caprichos, para as minhas exigências e para a minha justiça própria, eu dou vida para o relacionamento. Por quê? Porque eu escolho assumir uma culpa que não era minha. Então você morre para dar vida para o culpado. Você morre para que o outro ressuscite. Não é morrer por morrer, você entende? Você morre e aí o relacionamento volta a ficar gostoso e em paz. Então, para resolver o problema de ficar só, resolver o problema de se sentir só, resolver o problema de estar sozinho, solitário, solidão, é morrer. Então, Jesus era o unigênito do Pai, mas quando ele morreu, ele ressuscitou como primogênito entre muitos irmãos. Ele não ficou só, mas antes ele teve que morrer. Então, se a gente aceitar o calendário que diz que ele morreu na sexta-feira, ele ressuscitou no domingo. E no sábado? No sábado ele foi para o inferno. Então, para a gente morrer e ressuscitar frutificando, nós precisamos enfrentar o inferno do nosso orgulho. O inferno da nossa justiça própria. Para que aí a gente ressuscite frutificando na unidade. Dando vida para o relacionamento.
Amém? Então uma igreja que não se detém é uma igreja que continua lutando e morrendo pela unidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo, uma igreja que não se detém é uma igreja que continua ouvindo a voz de Deus. Essa é a segunda característica de uma igreja que não se detém. É uma igreja que continua ouvindo a voz de Deus. Texto, Salmo 25, 12. Não precisa abrir aí, tá? Se quiser anotar, é Salmo 25, 12. A segunda característica é ouvir a voz de Deus. Uma igreja que continua ouvindo a voz de Deus. Texto, Salmo 25, 12. O que diz lá? Ao homem que teme ao Senhor, para este eu instruirei o caminho que ele deve escolher. Então olha só, gente. Se você não tem uma direção, é porque está faltando comunhão. Porque é na comunhão que você recebe a direção. Porque quem ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que está fazendo. Então, tem alguma área da sua vida que tem uma interrogação? Qual área da sua vida que tem uma interrogação? Ah, minha área conjugal, a área financeira, o meu dom, o meu propósito específico, o meu chamado. Não sei qual é a área da sua vida que tem uma interrogação. Se tem alguma área da sua vida que você está inseguro, que você se sente inseguro, porque você não tem clareza, não tem informações precisas, por que que não tem? Porque está faltando comunhão, porque é na comunhão que você recebe a direção. Ao homem que teme ao Senhor, para este eu instruirei o caminho que ele deve escolher, porque é na comunhão que você recebe a direção. Então, se você está faltando uma direção em alguma área da sua vida, é porque está faltando comunhão, porque quem ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que está fazendo. Então, se tem alguma área da sua vida que está confusa, está faltando ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus. Deus sempre quis relacionamento. Ele nunca quis regulamento. Porque quem tem relacionamento não depende de regulamento. Agora, quem não tem relacionamento precisa de regulamentos. E aí tem gente que acha que a graça veio depois da lei. Mas não veio, a graça veio antes. Deus sempre quis a graça do relacionamento lá no jardim. Na viração do dia ele ia lá se relacionar, mas o homem rejeitou o relacionamento. Então ele teve que dar os 10 regulamentos. Mas ainda assim, antes dos 10 regulamentos, Deus chamou o povo lá no deserto. Fala para o povo vir no pé do monte, eles vão ouvir a minha voz. Nós vamos ter relacionamento, é isso que eu quero relacionamento. Aí o povo rejeitou de novo. Não, sobe tu, Moisés, e fale tu, Moisés, conosco, mas não fale Deus para que não morramos. O povo rejeitou de novo o relacionamento. Aí Moisés teve que subir e trazer os 10 regulamentos. Porque quem não tem relacionamento depende de regulamento. Agora, quem tem relacionamento não precisa de regulamento. Porque Deus nos guia no relacionamento. Por isso que aquele que ouve a voz de Deus não anda confuso naquilo que está fazendo. Mas eu estou confuso porque eu não ouço a voz de Deus, então eu preciso de um regulamento. Mas Deus sempre quis relacionamento. Entende? E o povo não queria o relacionamento. Fala tu, Moisés, não fale Deus conosco para que não morramos. Por quê? Porque quando você ouve a voz de Deus, alguma coisa dentro de você vai ter que morrer. Porque Deus te conhece, Ele sabe o que tem no seu coração. E se você se expor e pagar o preço por ouvir a voz de Deus e estar 100% disposto a obedecer, Ele vai falar alguma coisa que vai ter que morrer aí dentro.
O povo sabia disso, então eles não queriam. Fala tu, Moisés, porque o Moisés não conhece as coisas que estão no meu coração. Porque se Deus falar alguma coisa dentro de mim, vai ter que morrer. Então fala tu, Moisés, não fala Deus para que não morramos. Entende? Deus chamou o povo para o relacionamento, mas o povo rejeitou de novo. Aí teve que dar os 10 regulamentos lá outra vez. Então quem não tem relacionamento depende de regulamento. Mas aquele que tem relacionamento ouve a voz de Deus, e quem ouve a voz de Deus não anda confuso naquilo que está fazendo. Você não ouve Deus falar, mas você entende o que ele quer dizer. Deus fala de um modo, de dois modos, mas é o homem que não se atenta para isso. Lembra de Jó 33,14? Entende? Nós precisamos dar continuidade no conhecimento de Deus, continuar ouvindo a voz de Deus. Agora é interessante, em Êxodo 24, Deus chamou Moisés para o monte. Olha só o que fala em Êxodo 24, 12. Diz o seguinte, ó. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim no monte. Êxodo 24, 12. Deus falou para Moisés assim, ó. Sobe a mim no monte. E olha o que ele disse, presta atenção nessa palavra aqui, ó. E fica lá. Vai e fica, Moisés. Vai e fica. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Sabe quanto tempo Moisés ficou lá? Até Deus dar a resposta para ele? 6 dias. Só que parece que a gente cria a teologia da desistência. Eu oro um dia, pergunto uma coisa para o Senhor, Deus não responde no mesmo dia, não é vontade de Deus, eu desisto. É a teologia da desistência. Eu oro um dia, 2 dias, Deus não responde, eu desisto porque não é vontade de Deus. Moisés ficou 6 dias para receber a resposta do Senhor. Por quê? Ele foi e ficou. Irmão, você precisa de uma resposta do Senhor? Vai e fica. Vai e fica, não sai de lá, não mude de assunto com Deus. Márcio, mas não dá para eu ficar 6 dias trancado no quarto orando, Mateus 6,6. Eu preciso sair, trabalhar, tomar banho, comer. Tá, mas só que no dia seguinte você vai lá e continua aquele assunto com Deus. Não mude de assunto. O que você orou ontem, você lembra? O que você estava orando ontem? Continua. Não mude de assunto, vai e fica. Fica nesse assunto. Até você receber a resposta do Senhor. Vai e fica. Não mude de assunto. Amém? Uma vez eu fui para a Argentina, um irmão me deu um livro chamado Cristão de Joelhos. Esse livro é anônimo, não tem autor. Mudou a minha vida de oração. E um trecho do livro diz assim, ó. Não é exagero afirmar que todo progresso genuíno na vida espiritual, toda vitória sobre a tentação, toda confiança e paz diante das dificuldades e perigos, todo sossego de espírito em época de dificuldades e perdas, toda a nossa comunhão cotidiana com Deus, tudo isso depende única e exclusivamente da prática da oração pessoal no secreto. Por que nos consideramos derrotados com tanta frequência? A resposta é porque oramos muito pouco. Porque são tão poucas pessoas que passam das trevas para o reino da luz através do nosso ministério? Porque oramos muito pouco. Não precisamos nos esforçar tanto para demonstrar que toda falta de êxito, todo fracasso na vida espiritual e na obra de Deus é devido à falta de oração. A menos que oremos com retidão, não poderemos viver ou servir bem. Percebe que não há nada que o diabo tema tanto quanto a oração?
O que ele quer é nos impedir de orar. Não importa para o diabo nos ver lotados de serviço na obra de Deus, desde que não oremos. Satanás ri dos nossos esforços, caçoa da nossa prudência, mas treme quando oramos. Podemos estar absolutamente seguros de que a influência de um homem no mundo não se mede por sua eloquência, pelo seu zelo, pela sua energia, mas pelas suas orações. Amém, irmãos? Ouvir a voz de Deus, essa é a segunda. Terceira e última. 15 minutos eu acabo. Amém? Mais 15 minutinhos aí para o terceiro. A igreja que não se detém, o terceiro aqui, ó, é uma igreja que não despreza o seu chamado. Não despreza o seu chamado. Texto, Êxodo 2, do 11 ao 12. Uma igreja que não despreza o seu chamado. Texto, Êxodo 2, do 11 ao 12. Olha só. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. Moisés estava lá no Egito. Ele viu seus irmãos ralando lá. E viu um certo egípcio que espancava um hebreu. Ele viu. Pega isso, irmão, porque primeiro Deus mostra, depois ele fala. Então aqui, Moisés viu um egípcio espancando um hebreu. Isso provocou Moisés. Isso era intencional. Deus estava mostrando algo, porque primeiro Deus mostra, depois ele fala. Então olha só, Moisés viu um egípcio espancando um hebreu, que era um do seu povo. Olhou de um e outro lado, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então, Deus estava provocando Moisés, mostrando alguma coisa para Moisés. Então, sabe quando você vê alguma coisa que te provoca? Uma certa indignação? Isso é injusto, não pode, está errado isso. Muito provavelmente Deus está te provocando, porque Ele quer usar você para resolver isso. E isso tem intimidade com o seu dom, com o seu chamado. Então Deus provocou Moisés. Deus chamou Moisés. E aí depois Deus falou com Moisés, porque primeiro Deus mostra, depois ele fala. Êxodo 3:11 diz o seguinte, ó: então disse... Perdão, é Êxodo 3:10. Deus disse a Moisés: vem agora e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então olha só, primeiro Deus mostra, depois ele fala. Primeiro Deus mostrou um problema para Moisés. Moisés ficou provocado por aquilo. Ele foi provocado por aquilo. Aí depois Deus chamou Moisés. Você vai ser o libertador desse povo. Então primeiro ele viu o povo sendo espancado. Depois Deus chamou Moisés para libertar esse povo que estava sendo espancado e em trabalhos penosos. Porque primeiro Deus mostra, depois ele fala. O que Deus está mostrando para você? O que Deus tem mostrado para você? Teve uma vez que eu tinha recebido um guri de 18 anos em casa. E a gente conversou e ele não tinha pai nem mãe. E aí eu dei uma carona para ele, levei ele até a casa dele. E quando eu deixei ele na casa dele, eu estava indo embora para casa dirigindo, me deu uma crise de choro. Muito forte, pesada.
E eu chorava, chorava, chorava. E o clamor que tinha dentro do meu coração era assim: Deus, por favor, Senhor, cuida dele. Cuida desse guri. Dá uma oportunidade para ele. Alimenta ele, dá uma direção, treina ele, pastoreia ele, Senhor, por favor. E eu chorava muito, eu chorava muito. Aí a hora que eu cheguei em casa, eu sentei no sofá, eu tava secando assim minha cara, minhas lágrimas assim. E comecei a respirar um pouco, o Senhor falou forte no meu coração: você é a resposta da tua oração. Você vai ser o abridor de portas, você vai ser o pastor, você vai ser o mentor, você vai ser o treinador, você vai curar as feridas dele e você vai dar as oportunidades para ele. Você vai abrir, você vai criar as oportunidades para ele. Você vai ser o pai dele. Então aquilo que Deus mostra para você, ele está te provocando para você ser a solução. Então muito provavelmente você é a própria resposta da sua oração. Porque primeiro Deus mostra, depois ele fala. Então Deus mostrou para Moisés um problema que estava acontecendo com o povo hebreu. Que eles estavam sendo espancados e escravizados. O Moisés ficou provocado por aquilo. Aí Deus chamou Moisés: vai lá e liberta eles, você. Vai lá que você é o libertador. Para cada geração, Deus levanta uma pessoa. Qual era a geração antes de Moisés? O José do Egito, lembra? Qual era o problema da geração do José do Egito? Fome. Então, para o problema da fome, Deus levanta um José do Egito. Para um problema da escravidão, Deus levanta um Moisés. Para os problemas de Brasília, da igreja de Brasília, Deus levanta você. Para cada inimigo, Deus levanta uma pessoa. O inimigo do José do Egito era a fome. O inimigo de Moisés era a escravidão. Qual é o teu inimigo? O que Deus tem te mostrado? Deus está te provocando para quê? Só que quando Deus chamou Moisés, ele começou a dar desculpa. Êxodo 3:11 diz o seguinte: disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel e libertar eles? Quem sou eu? Ele começou a dar desculpa. Olha a outra desculpa que ele deu. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Olha a terceira desculpa que o Moisés dá. Então, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele lá que hás de enviar, menos a mim. Você entende? Para um chamado de Deus, Moisés deu 3 desculpas. Moisés falou: quem sou eu? Então talvez você diga isso no seu coração: pô, Senhor, eu sou o estagiário do Lambari. Quem sou eu? Ou talvez você diga assim: eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Eu sou pesado de boca. Eu não sei os versículos de cor, que nem o Daniel Souza. O Daniel Souza sabe a Bíblia inteira de cor, eu não sei. O John decorou 1ª e 2ª Timóteo inteira, eu não sei. Eu não sei falar direito. Ou talvez você fale assim: envia o Juan, menos a mim. Porque o Juan já sabe como é que é as manhas do Paranauê. Eu não sei ainda. Envia ele, Senhor, menos a mim. Então Moisés ele começou a dar desculpa.
Irmão, se você é aquele que dá desculpa, eu tenho uma palavra de Deus aqui para você, presta atenção. Deus levanta o homem do pecado e da lama, mas ele não levanta ninguém que dá desculpa. Então, para de dar desculpa. É você mesmo. É você mesmo que Deus está chamando. É você mesmo que Deus vai enviar. Para de dar desculpa. A gente precisa parar de dar desculpa. Ah, o dia que eu for rico, eu faço a obra de Deus, porque precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus. Aí o dia que ficar rico, as contas aumentam, mas agora já não dá mais para fazer a obra de Deus, porque eu tenho que pagar muita conta. Ah, o dia que eu for casado, eu faço a obra de Deus, porque não dá para fazer a obra de Deus solteiro, só casado. Aí eu caso, agora eu tenho que cuidar da minha família, não dá pra fazer a obra de Deus. Ah, o dia que eu tiver empregado, eu faço a obra de Deus, porque desempregado não dá para fazer a obra de Deus. Aí consegue o emprego, agora eu não tenho mais tempo para fazer a obra de Deus, porque eu tenho que trabalhar. Ah, então, sabe, fica dando essas desculpas, esse ideal que não chega nunca. Então a gente precisa parar de dar desculpa. Sabe por quê? Porque aquilo que você despreza, você perde. A igreja que não se detém é uma igreja que não despreza o chamado. Olha só, qual é a tratativa apostólica a respeito do dom e do chamado? Paulo disse assim para Timóteo: não despreze o dom que tem em você. Por quê? Porque o que você despreza, você perde. Olha só, a Bíblia diz que Esaú desprezou o direito de primogenitura e perdeu a bênção. A Bíblia diz que Golias desprezou Davi e perdeu a batalha. A Bíblia diz que Mical, esposa de Davi, desprezou ele no seu coração e nunca teve filho com Davi. Porque o que você despreza, você perde. Então a gente precisa parar de dar desculpa, porque dar desculpa é desprezar o chamado de Deus. É você mesmo que Deus está chamando. É você. A dúvida acabou aqui. Aí, Deus continua provocando Moisés. Deus fala assim para Moisés: o que é isso que você tem na mão aí, Moisés? Aí Moisés fala assim: um cajado. Aí Deus fala assim: é com isso aí que você vai libertar o povo. Então, o que a gente aprende com isso? Irmão, o que você tem na mão agora? O que tem na sua mão agora? O que você tem? É com isso aí que Deus vai te usar. É exatamente com isso aí que você tem agora é que Deus vai te usar. Ah, mas eu tenho pouca sabedoria, eu tenho poucos dons, eu tenho poucos amigos, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouca revelação. Mas quem é fiel no pouco é o próximo candidato a ser colocado sobre o muito. Porque está escrito isso em Mateus 25. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Então, o que você tem? É com esse pouco que você tem agora que Deus quer te usar. É agora, irmão, é já. Não é amanhã. É já, é hoje. Deus quer começar agora. Não despreze o chamado do Senhor. Deus quer usar você agora com o que você tem na mão agora. E para terminar, irmão, eu queria contar o testemunho de uma moça que me deixou espiritado. Não sei se você já ficou espiritado alguma vez na tua vida. Essa moça é do Rio Grande do Sul. Era do Rio Grande do Sul. Ela tinha 14 anos de idade. E ela queria começar um grupo na casa dela.
E ela pediu para os pais: eu posso começar um grupo de oração na minha casa, pai? Por favor, deixa eu começar um grupo de oração na minha casa. E os pais deixaram. Aí ela convidou os amiguinhos da rua da casa dela para fazer parte do grupo da casa grupo de oração que era na casa dela. Aí cada amiguinho trazia o nome de alguém para orar. Era o nome dos pais, do irmão, do tio, da avó. E eles oravam. Aí ela cantava uma musiquinha, oravam pelos pedidos de oração e ela contava uma história da Bíblia para os amiguinhos. E esse grupo ele começou a se multiplicar. Aí alguém chegou para fazer uma entrevista com ela. Falou assim: como que é a sua rotina? Você tem 14 anos, qual é a sua rotina? Conta pra gente. Aí ela começou a contar. Na segunda-feira eu vou na rádio comunitária da minha cidade contar histórias bíblicas. Na terça-feira é o dia do grupo de oração na minha casa. Na quarta-feira eu pego o grupo de oração da minha casa e vou pra rua evangelizar. Na quinta-feira eu vou no asilo orar pelos velhinhos. Na sexta-feira eu faço um biscuit em casa e treino as pessoas para quem quer fazer biscuit de graça, para eu poder evangelizar. No sábado eu tenho uma reunião com os irmãos e no domingo eu tenho uma reunião geral com os irmãos. Essa era a semana de uma menina de 14 anos. 14 anos a menina. Olha a rotina dela, cara. De domingo a domingo. Aí falaram assim: mas você tem 14 anos, você não gosta de brincar? Ela falou assim: eu gosto, mas todos nós temos 24 horas no dia. Aí ela perguntou assim, ela provocou: o que você faz com as 24 horas do dia? Essa era a rotina da menina. Quando ela completou 16 anos, ela tinha levado mais de 100 pessoas ao batismo. 100 em 2 anos. Ela já tinha pregado até no Uruguai. Quando ela tinha 16 anos, 2 pastores colocaram ela no carro, estava levando ela para ir pregar numa outra cidade. Um caminhão bateu no carro e ela morreu. O nome dela era Andressa. 14 anos, irmão. Menina solteira adolescente. Olha a rotina da menina. Então você vê, não tem desculpa. Não tem justificativa. Quem se posiciona, Deus capacita. E Deus está chamando você, irmão. É você mesmo. Irmão, irmã. É você mesmo, é você mesma. Deus quer usar a tua vida. Não despreze o chamado de Deus para sua vida. Amém?